Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre colorimetria. É algo que eu gosto muito e que está na moda, ainda bem, porque muitos maquiadores não conhecem a colorimetria e acabam não aplicando a colorimetria nos seus atendimentos. Então vocês vão ver aqui super diferença que dá saber pelo menos o básico da colorimetria. Vocês vão conseguir enxergar a sua cliente de uma forma diferente e enxergar as cores ao seu favor. Você vai conseguir identificar quais as cores que combinam mais com a sua cliente, qual é o subtom de pele dela, como misturar as bases e fundos de base para chegar no tom ideal da sua cliente. E para isso eu vou utilizar tinta guache. Claro que a tinta guache vai ser utilizada apenas para demonstrar para vocês como funcionam as cores, tá? Ela não vai ser utilizada no rosto, não se preocupem. Então hoje a gente vai recordar aquilo que a gente aprendeu lá no começo, na nossa infância na escola, que são as cores primárias. A gente vai conhecer um pouquinho de quais são as cores primárias, secundárias, o porquê elas se chamam assim e como misturar as cores para criar novas cores. Com a colorimetria você consegue também camuflar manchas, então por isso que é muito importante a gente entender um pouquinho, pelo menos o básico da colorimetria. Assim a gente consegue identificar qual é a tonalidade da nossa mancha, da nossa acne, olheira, e assim a gente consegue identificar qual é o corretivo colorido que a gente vai precisar utilizar. Assim não vai ter erro. Além de você conseguir camuflar as manchas e imperfeições da sua cliente, você ainda vai conseguir identificar qual o subtom de pele dela e nunca mais vai errar na base. Sabe aquela pele negra que fica acinzentada? Isso não vai acontecer mais. Se você entender o básico da colorimetria, já vai ajudar muito nos seus atendimentos. A sua maquiagem vai ficar ainda mais profissional. Primeiro a gente vai conhecer as cores primárias. Quais são elas? Vermelho, amarelo e azul. Essas cores, você não precisa de mistura nenhuma para chegar nelas, por isso elas se chamam cores primárias. Misturando essas cores é que nós vamos ter as cores secundárias, terciárias e assim por diante. Misturando o vermelho e o amarelo, nós teremos o laranja. Misturando o amarelo com o azul, nós teremos o verde. E misturando o azul e o vermelho, nós teremos o roxo. Então essas são as cores primárias, a partir delas nós conseguimos misturar e criar outras cores. Misturando essas três tonalidades de cores, as cores primárias, nós chegamos no marrom, que é a cor da nossa pele. Então, por isso que é importante a gente entender um pouquinho sobre a colorimetria. O que isso vai ajudar, o que saber das cores primárias vai ajudar na maquiagem. Basicamente, é o seguinte, uma forma simples da gente entender o porquê a colorimetria é importante na maquiagem é basicamente entender o seguinte. Quando nós misturamos essas duas cores aqui, o vermelho e o amarelo, nós temos o laranja. Então, pensa só, se eu tenho um corretivo laranja, ele serve para camuflar o quê? O azul. Então, quando eu tenho uma olheira azulada, eu vou utilizar as duas outras cores misturadas para camuflar, para neutralizar o azul. Vamos pensar, o corretivo mais famoso colorido é o amarelo, certo? E para que ele serve? Para camuflar olheiras arroxeadas, que é a mistura do azul e do vermelho. Então, basicamente, a gente vai utilizar a mistura de duas cores e a que estiver sobrando é a cor da mancha ou a cor do corretivo, ok? Então, é só você visualizar quando você tem uma mancha vermelha na sua pele como uma acne, qual é as duas cores que vão sobrar. Se ela é vermelha, vai sobrar o amarelo e o azul, que misturando fica verde. Então, é o corretivo verde que você vai utilizar para neutralizar a cor avermelhada da pele. Além das cores primárias, a gente vai utilizar também o branco e o preto. O branco e o preto vão servir apenas para escurecer, sendo o preto, e para clarear, sendo o branco. Eu sei que agora pode estar um pouco confuso, mas eu vou fazer aqui uma dinâmica bem facinho, bem rapidinha, simples, para vocês entenderem um pouquinho melhor. Na prática mesmo, colocando ali a mão na massa. Basicamente, quando a gente compra uma base, um corretivo, da cor da nossa pele, com certeza tem essas três tonalidades, esses três pigmentos nela. Com certeza, tá? Porque pra gente chegar no marrom, que é a cor da nossa pele, a gente precisa misturar as três. O que acontece que faz a gente entender um pouquinho melhor? Algumas pessoas têm a pele mais quente e algumas pessoas têm a pele mais fria ou mais neutra, que é a mistura dos dois, o balanço ali. Basicamente, para ficar neutro tem que ter, digamos, a mesma quantidade de cada uma das cores. Já para ficar quente, um pouco mais de amarelo ou um pouco mais
de vermelho quando você quer uma base mais rosada, se a pele tem um fundo mais azulado, que acontece em peles negras, então a maior concentração vai ser de azul e assim por diante. Eu, por exemplo, tenho a minha pele amarelada, então as bases que eu utilizo têm uma concentração maior de amarelo. E quando a base não é amarelada, ou rosada, ou azulada, ou esverdeada o suficiente, então a gente precisa misturar um produto nela para que ela fique nessa tonalidade. A gente pode utilizar corretivos coloridos ou até mesmo sombra. Lembrando que a sombra é em pó, então vai mudar um pouquinho da consistência da base, mas em caso de necessidade não tem problema, é melhor utilizar esse produto, né, uma sombra, para que você consiga a tonalidade perfeita do que ficar com o tom errado. Existem alguns produtos específicos para mudar o subtom da base, que é o exemplo desse produto aqui. Ele se chama Minha Cor Perfeita Corretor de Subtom. Esse aqui é da Dalla Makeup e ele tem 3 tonalidades, o laranja, o verde e o amarelo. Eu tenho o amarelo porque é assim que eu geralmente gosto de utilizar a base, colocando um pouquinho de amarelo, porque nós brasileiras, né, as mulheres, as pessoas latinas, geralmente têm a pele com um fundo mais quente, mais amarelado, então eu sempre prefiro utilizar. Ele basicamente é um pigmento amarelo puro mesmo. Deixa eu colocar um pouquinho aqui para vocês verem. Ele é bem amarelo. Misturando ele, então, em uma base que é um pouco mais rosada, você vai ter um subtom amarelado. Agora eu vou mostrar para vocês, basicamente, a diferença, como fica diferente, olha só. Aqui é a base original, a base na cor que ela veio mesmo. Aqui eu coloquei o pigmento amarelo e aqui eu coloquei o pigmento rosado. Conseguem ver como ela muda bastante o subtom. Então agora vamos colocar a mão na massa e ver como é que é a mistura dessas tintas. Misturando as 3 tonalidades, que é o azul, o vermelho e o amarelo, eu crio um marrom, que é essa cor aqui, ó, é a cor da nossa pele. Misturando um pouco mais de amarelo, eu crio um marrom quente, um marrom amarelado. Um pouco mais de amarelo e vermelho, eu crio um marrom alaranjado. Com um pouco mais de azul, eu crio esse marrom mais azulado. Um pouco mais de azul e amarelo, eu crio esse marrom esverdeado. Então, vocês conseguem entender? Eu misturei o amarelo e o azul, que fica verde. Então, eu misturei um pouquinho dele no tom marrom e consegui criar um subtom, uma cor atrás dela. O amarelo é a mesma coisa, eu tenho um marrom neutro e eu coloquei um pouco mais de amarelo e criei um subtom quente, um subtom amarelado, que é o meu subtom de pele e da maioria das latinas, ok? Além de criar subtons, a gente consegue criar o tom também. Então, um tom mais claro com o branco e um tom mais escuro, adicionando o preto. Eu fiz todas essas misturas com tinta mesmo, tá? Queria mostrar aqui pra vocês, ó. Aqui, as tintas estão aqui. Eu misturei tudo com tinta para chegar nesses tons. Então, quem diria que com o vermelho, o azul, o amarelo, preto e branco a gente criaria essas cores aqui. Então, a gente acaba não entendendo, não vendo as cores como elas realmente são. A gente não vê o poder que elas têm. A gente acaba vendo a sombra verde, a sombra azul é só uma cor, mas na verdade ela tem muito mais por trás disso. A cor pode ser responsável por acender uma pessoa ou até apagar ela. Então, por isso que a gente tem que cuidar um pouquinho com as cores, entender um pouquinho das cores, da colorimetria. Assim a gente consegue ver quais cores ficam melhor para os nossos clientes e quais as cores que não favorecem tanto. Aí a gente consegue dizer para elas o que vai ficar melhor e com certeza a sua cliente vai sair muito mais satisfeita. Ela vai se sentir muito melhor. Basicamente, a gente vai entender um pouquinho mais sobre o fundo de pele. Quais cores utilizar quando nós temos um subtom quente? Quando eu tenho um subtom quente, eu utilizo cores mais quentes. E quando eu tenho um subtom frio, eu utilizo cores mais frias. Isso vai combinar, mas vai ornar mais. Quando alguém utiliza uma roupa, por exemplo, ou um acessório que tem o fundo de cor oposto ao dela, nós enxergamos primeiro o acessório, a roupa e depois a pessoa. E não é isso que a gente quer. Quando alguém chega arrumado, maquiado, com uma roupa bonita, acessórios novos, essa pessoa quer que você enxergue ela e não o acessório primeiro. Tudo tem que fazer parte do contexto. E para isso a gente precisa utilizar sim a colorimetria. Outra coisa muito importante, existem cores
que podem ser frias e cores que podem ser quentes. A mesma cor pode ser fria ou quente. Tudo vai depender da pigmentação dela, de qual pigmento está sobressaindo nessa cor. A cor mais fácil da gente entender é o vermelho. Basicamente, nós conseguimos ter um vermelho mais quente quando a gente acrescenta mais amarelo em sua composição, e a gente consegue ter um vermelho mais frio se a gente utilizar azul na sua composição. Então, quando a gente tem aquele batom vermelho um pouco com fundo arroxeado, que a gente muitas vezes chama de vinho, né, batom vinho, é um vermelho que é mais arroxeado. Esse vermelho, então, vai ser um vermelho frio. E se eu acrescento um pouco mais de amarelo, tornando esse vermelho um pouco mais alaranjado, com aquele fundo mais alaranjado, eu tenho um vermelho quente. Então, assim, a gente consegue utilizar aquela cor que talvez não estivesse na nossa tabela de cores, mas utilizando com uma pigmentação maior de amarelo para deixar ele mais quente ou de azul para deixar ele mais frio. Existe uma forma bem rapidinha da gente identificar qual o subtom de pele da pessoa, lembrando que não é uma regra. Isso pode mudar de pessoa para pessoa. Basicamente, é a gente olhar as nossas veias. Se a pessoa tem veias mais esverdeadas e amarronzadas, então o subtom de pele é quente. Se a gente tem veias mais azuladas e arroxeadas, aí o subtom de pele é frio. E se tem uma mistura de verde e azul, então o subtom de pele é neutro. Porém, isso pode mudar. Por exemplo, eu tenho veias que são azuladas e esverdeadas, e tenho algumas que são amarronzadas. Então, eu ficaria entre o subtom neutro e quente, mas eu sei que o meu subtom de pele é quente, porque eu consigo identificar esse calor na pele. Isso é muito importante, a gente olhar para alguém que é muito branquinha, que é muito rosinha, essa pessoa tem o fundo de pele frio. Quando a gente olha para uma pessoa e ela parece estar bronzeada, essa pessoa tem o fundo de pele quente. Aquela pessoa que pega cor fácil, que vai na praia, fica 5 minutos no sol e já sai com um baita bronze. Isso é uma pessoa com fundo de pele quente. E aquela pessoa que parece um camarão, que sai toda vermelhinha, essa pessoa tem o fundo de pele frio. Bom, isso é o básico da colorimetria e é por isso eu gostaria... Esse é o básico da colorimetria, por isso que eu decidi fazer esse vídeo, que eu acho que todo maquiador tem que saber pelo menos o básico. Tem muito mais por trás disso. Então a gente vai estudando aos poucos e eu pretendo sim fazer mais vídeos nesse tema. Colorimetria, visagismo também, que eu acho que é algo muito legal da gente estudar na maquiagem. E eu gostaria que vocês treinassem em casa, que vocês pegassem aquela base que vocês têm, que é um pouco rosada, mistura um corretivo, uma sombra mais amarelada ali para transformar ela. Use os produtos que você tem em casa para você entender um pouquinho mais, entenda os seus produtos, entenda como eles funcionam. Assim, quando você chegar para atender uma cliente, não vai ter erro. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que isso tenha ajudado vocês de alguma forma. Na próxima semana nós teremos mais vídeos de conteúdo. Me digam o que vocês estão achando, o que vocês acham que eu preciso melhorar, se o áudio tá bom, se a imagem tá boa, e eu vou tentando melhorar assim aos poucos. Então até a semana que vem. E não esqueça, use as cores ao seu favor. Um beijo, tchau!